Paz do Senhor, irmão, bom dia. Que bom que você veio para o nosso devocional. Estamos aqui hoje para meditar no livro de Êxodo, Devocional Descobertas. Pegue sua Bíblia, seu caderno, caneta para poder anotar e meditar nas Escrituras Sagradas. E vamos conhecer um pouco mais da pessoa de Deus nesta manhã. Eu oro para que Deus fortaleça seu coração, que os princípios que nesta manhã vamos meditar seja de grande crescimento para a sua vida e que seja de alimento, edificação e sustento para você. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 15. Eu vou meditar no capítulo 16 e 17, mas eu queria pegar um pouquinho do 15, porque é uma série aí de eventos a partir do capítulo 15, o versículo 22. Quando o povo de Israel sai do Egito, Deus abre o mar vermelho, eles celebram, eles adoram, eles cantam, os inimigos são vencidos ali e são totalmente e completamente derrotados e nunca mais, como disse Deus, eles veriam aqueles egípcios. Mas o que nós temos logo a seguir, dias depois, é que o povo de Israel chega em Mara, e é um local onde tem águas, mas as águas são amargas. E imediatamente o povo de Israel tem uma atitude que assim é decepcionante. Por quê? Porque nós vemos o agir de Deus de uma maneira tão extraordinária, com as 10 pragas, e depois abrindo o mar vermelho, a coluna de nuvem de fogo, né, guiando o povo, provendo, protegendo o povo. E agora nós temos o povo diante de uma dificuldade, diante de uma necessidade. E então o povo de Israel, diz o versículo 24, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então, esses momentos, irmãos, provam a gente, momentos de necessidade, são momentos que provam a gente. Claro, momentos de prosperidade também provam a gente, provam o ser humano, o cristão. Nesses momentos a gente vai ver se você realmente vai ser fiel a Deus ou não. Qual vai ser a sua atitude diante da prosperidade, da bênção de Deus? Ou quais serão as suas atitudes diante da necessidade? Eles viram que por meio da oração, durante todos esses eventos que antecederam, as pragas, o abrir do Mar Vermelho, tudo isso aconteceu. E a oração foi um elemento fundamental em todo esse processo. Deus agiu por sua livre graça, mas a oração teve um papel fundamental. Por que então o povo de Israel não ora nesse momento? O que nós precisamos, irmãos, corrigir os nossos corações diante dessas situações de necessidade. Eu acho interessante a palavra murmurar, porque é a mesma palavra para habitar, para morar. Murmurar é quando nós tomamos uma situação e deixamos ela habitar em nosso coração. Quando a Bíblia diz no Novo Testamento, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Na realidade, as murmurações, elas vêm pela falta de conhecimento de Deus. Moisés não está murmurando, Moisés está orando. Se esse povo conhecesse a Deus, eles não murmurariam, eles orariam ao Senhor. Mas veja, eles viram os sinais, eles viram os milagres, eles viram o poder de Deus, a glória de Deus, como ninguém havia visto até então. E talvez quase ninguém verá a glória de Deus na dimensão e proporção como o povo de Israel viu ali saindo do Egito. Mas por que então eles murmuram? Porque é importante ver milagres, é maravilhoso ver sinais, mas o que traz o conhecimento da pessoa de Deus é a palavra de Deus. A fé não vem meramente pelos milagres, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O que alimenta a sua fé, o que gera a sua fé é a palavra de Deus. Então, o seu contato com as Escrituras Sagradas é que vai produzir essa fé, que vai alimentar essa fé, que vai fortalecer a sua fé.
Por isso o contato com as Escrituras é tão importante. O povo de Israel não tem esse contato com as Escrituras. Moisés imediatamente, diz o texto sagrado, vai lhe dar, olha aí, versículo 25, final do versículo 25, quando ele corta uma árvore, Deus manda ele cortar uma árvore, jogar dentro das águas, as águas se tornam doces, e aí então deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Veja, é por meio da palavra de Deus, dos estatutos, das ordenanças, que nós conhecemos ao Senhor, que nós vemos o caráter de Deus, que nós vemos quem é o Senhor. E Deus está provando o povo de Israel, mas infelizmente o povo de Israel, ele tem um coração duro, caído, como o de todo ser humano. E assim era o seu coração também. Seu coração era igual ao coração do povo de Israel. Exatamente igual, o meio e o seu coração eram assim. Mas agora a palavra de Deus diz que com o novo nascimento nós recebemos um novo coração. Deus diz, eu vou dar a vocês um coração de carne, eu vou tirar o coração de pedra, esse coração duro, morto, sem vida, e vou colocar um coração vivo dentro de vocês. Meu irmão, a murmuração não pode estar na sua vida. Ao contrário, Deus quer encher seu coração do conhecimento dele, de quem ele é, de você entender que Deus é um Deus de amor, de graça, de provisão, de proteção. E que às vezes nós podemos passar momentos de luta, de necessidade, mas o Senhor está ali e vai prover, e vai abrir portas e reverter situações. Aquilo que é amargo, ele fará doce, ele vai glorificar o nome dele, mas não murmure. A murmuração, meu irmão, foi um pecado cometido pela nação de Israel durante todos aqueles 40 anos, e foi pela murmuração que eles ficaram no deserto, pela incredulidade deles. A incredulidade e a murmuração são irmãs gêmeas. Quem é incrédulo murmura. E a murmuração é o sinal da incredulidade. Se você murmurar é porque isso revela uma incredulidade existente no seu coração. Ao contrário, se você orar, isso revela fé, isso revela dependência de Deus, isso revela o conhecimento de Deus. Eu vou buscar o Senhor na minha necessidade, eu vou buscar o Senhor na minha adversidade. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia e na tribulação. Por isso não temeremos. Se você busca o Senhor em meio à necessidade, meu irmão, a fé revela-se aí, e ela será fortalecida porque você está buscando ao Senhor em oração, na palavra. Ao contrário, se você murmurar, isso vai ser a revelação da sua própria incredulidade e o castigo de Deus. Se existe algo que Deus disciplina, é a murmuração. Deus castiga a murmuração. Isso é muito claro nesses 40 anos do povo de Israel no deserto. E Paulo vai usar essa murmuração justamente na epístola aos Coríntios, na primeira epístola aos Coríntios, ele vai dizer, e não murmureis. Esse é o mandamento do Senhor. Fazei tudo, diz Paulo, sem murmuração. Fazei tudo sem murmuração. O nosso coração se inclina para a murmuração. A murmuração é pecado. A murmuração é a revelação da incredulidade. A murmuração é a revelação da ingratidão. E um coração ingrato, irmão, alguém que é ingrato é mau caráter. Sempre. Alguém que é ingrato, alguém que não sabe agradecer, alguém que não sabe adorar, alguém que não sabe orar, alguém que não sabe olhar nos olhos do outro e dizer muito obrigado pelo que você fez por mim. Ser grato, não apenas pelo que foi feito agora de imediato, mas ser grato por aquilo que tem sido feito há tanto tempo. Ser grato ao Senhor. Senhor, obrigado, nós saímos do deserto, nós saímos do Egito, o Senhor nos tirou de lá. Senhor, mas nós estamos aqui agora, temos os nossos filhos, nós estamos com sede, temos crianças pequenas. Senhor, socorre-nos, Senhor.
Dá-nos água, precisamos, não podemos viver sem água. Faz chover dos céus, o Senhor pode. Em ti está todo o poder, toda graça, toda misericórdia, todo amor, toda fidelidade. O Senhor é o Deus provedor. Senhor, age por sua infinita graça, não porque merecemos, mas pelo teu grande amor, Senhor. Isso é o que Deus deseja de mim e de você, meu irmão. Essa é a atitude que Deus deseja de mim e de você. Oração, oração. Transforme toda necessidade em oração. Transforme todo medo em oração. Transforme toda angústia em oração. Transforme toda privação em oração. Transforme todas as bênçãos em oração. Transforme a chuva em oração, o sol em oração, os vales em oração, o cume do monte em oração. Transforme tudo em plena e abundante oração. E nessa oração, mesmo nos momentos difíceis, que ela esteja carregada de adoração, que ela esteja carregada das lembranças do agir de Deus no passado, dizendo: Senhor, glorifica o teu nome, o Senhor é um Pai maravilhoso. Meu irmão, quem está atento à provisão, sempre encontrará provisões para agradecer a Deus. A provisão daquela xícara de café de manhã, a provisão da casa, a provisão da respiração, a provisão da saúde, a provisão do sol que brilha, a provisão do salário, a provisão das bênçãos de Deus, a provisão da saúde da nossa família, a provisão de todas as coisas, mas às vezes não é perfeito. Mas mesmo assim conseguimos ver provisão, mesmo assim conseguimos ver a graça, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, porque o que nós merecíamos, por causa dos nossos pecados, era permanecer no Egito, escravos, e lá padecer e morrer e ver a nossa família ser destruída pela escravidão do pecado. Mas o Deus de toda graça, em Cristo Jesus, nos salvou naquela cruz. A provisão da salvação, a provisão do seu nome escrito no livro da vida. Meu amado irmão, é disso que nosso coração deve se lembrar diante das necessidades, diante dos problemas, diante das angústias, diante dos momentos de doenças e onde nós não vemos nenhuma saída. Levante sua voz a Deus em gratidão, em adoração, dizendo: Senhor, em ti está o poder, em ti está a glória. O Senhor já fez isso milhares de vezes, Senhor. Faz mais uma vez, glorifica o teu nome. Tem misericórdia de mim, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor pode todas as coisas. Que em meus necessidades você exalte a grandeza de Deus, você lembre da soberania de Deus, você veja o Deus que habita os céus e controla tudo no universo, e você, exaltando o nome dEle, coloque toda necessidade diante do Senhor. Não é isso que o Senhor Jesus faz na oração do Pai Nosso? Ele diz: Pai Nosso que estás nos céus. Ele exalta o Senhor, santificado seja o teu nome. Ele é o Rei, Ele tem um reino, Ele é o soberano, Ele é o Deus Todo-Poderoso, o único Deus e não há outro. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus nos ensina que no meio da necessidade do pão nosso de cada dia, nós exaltamos primeiro a Deus, reconhecemos sua grandeza e soberania. E não é porque eu estou passando uma necessidade, não é porque eu estou passando um problema, uma enfermidade, uma limitação. Meu irmão, que Deus mudou, Deus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Deus é fiel, mas você precisa ser fiel na gratidão. Você precisa ser fiel na alegria, na adoração, fiel na oração, na obediência ao Senhor. Seja fiel ao Senhor, não murmurando, mas sendo grato a Ele, fazendo conhecida diante de Deus todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Deus está provando, diz o texto sagrado, o seu povo. Deus está provando o seu povo naquele momento.
O texto entra no capítulo 16 e nos mostra, meu irmão amado, que Deus provê agora para o povo de Israel diante das suas necessidades de comida. A murmuração encontra-se ali no capítulo, inicia-se ali no capítulo 15, mas o povo tem fome agora. E o que eles pensam, e aqui tem uma característica de alguém que não nasceu de novo, é que essa pessoa sempre, nos momentos de luta ou nos momentos de abastança, sempre está lembrando do Egito, sempre está lembrando da vida que vivia antes. Eles dizem no capítulo 16, no versículo 3, eles disseram: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão no Senhor, na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Meus irmãos, que ingratidão! Meu irmão, como é triste alguém que sempre está olhando para trás, lembrando da sua vida lá nas trevas, quando era escravo do pecado, e no lugar de lembrar daquilo com tristeza, ter saudade daquilo. Essa pessoa não nasceu de novo. Essa pessoa não nasceu de novo. Por isso, meu irmão, nosso coração se apieda das pessoas quando nós vemos uma pessoa em necessidade, quando nós vemos uma pessoa chorando, quando nós vemos uma pessoa doente. Meu irmão, a nossa intenção primeira é o quê? É orar para o alívio daquela situação, mas não é isso que nós devemos fazer. Nós precisamos orar pela salvação das pessoas. Nós precisamos orar para que em meio àquelas lágrimas, aquele sofrimento, a pessoa possa encontrar a Cristo Jesus. Que em meio àquela enfermidade, mais do que ser curado, é ser salvo. Em meio àquela necessidade, mais do que ser suprido, é ser salvo. Essa deve ser a nossa oração pelas pessoas. E por nós mesmos, nós precisamos analisar as nossas lágrimas. Por que estamos chorando? Nós estamos chorando porque o nosso pecado ofende ao Senhor, ou porque está doendo o momento que estamos passando? Será que se não estivéssemos passando pelo momento de sofrimento, estaríamos chorando por aquele pecado ou por aquela situação? Essas lágrimas, irmãos, precisam ser questionadas. Nós não podemos simplesmente chorar por chorar, ou chorar porque está doendo uma situação. Nós vamos chorar de arrependimento. E as lágrimas que as pessoas derramam diante de nós, elas precisam ser lágrimas de arrependimento. Por isso precisamos orar por quebrantamento, orar pela salvação das pessoas. O texto sagrado segue, meu irmão, e o povo de Israel quer quase matar Moisés. Mas veja, quando eles saem do Egito, eles saem ricos. Eles despojaram o Egito, eles têm gado, eles têm comida, eles têm alimento, eles poderiam matar os animais ali e comer, mas o que eles querem é que Deus providencie todas aquelas coisas. A ingratidão, meu irmão. A Bíblia diz no livro de Provérbios: quem ama o dinheiro dele jamais se fartará. O livro de Provérbios diz: não trabalhe para se fazer rico. Não coloque nisso o teu coração. E é verdade, irmão, porque isso é um laço terrível. O dinheiro, irmão, ele é um excelente servo, mas é um patrão terrível. Não podemos servir a Deus e às riquezas. Quando você estiver em necessidade ou precisar de alguma coisa, exponha isso a Deus. Mas não coloque o seu coração em nada disso. Que você, meu irmão, em nome de Jesus, possa rever a sua vida diante desses princípios e se arrepender das suas murmurações, se arrepender da sua ingratidão. E se você está olhando para trás, lembrando de forma saudosa da sua vida lá das trevas do Egito, questione a sua salvação, porque esse não é indício de alguém que foi salvo.
Deus vai derramar o maná. Deus vai trazer as cordonizas no final do dia e maná a cada manhã. Isso durante 40 anos. E o povo de Israel segue murmurando, segue reclamando. Deus está dando carne, Deus está dando proteína, Deus está dando carboidrato, Deus está alimentando aquele povo. Mas aquele povo segue reclamando, segue murmurando. Deus está trazendo água para aquele povo o tempo inteiro e comida. Mas Deus muitas vezes suspende um pouco a provisão para ver o que tem no coração. E o que tem no coração do povo é sempre murmuração. É sempre murmuração. Que Deus encontre em meu e seu coração gratidão, louvor, alegria, mesmo diante das necessidades, mesmo diante da falta, mesmo diante das circunstâncias. Você está murmurando diante do Covid-19, está murmurando diante do isolamento, ou está olhando para tudo isso, meu irmão, e louvando ao Senhor, e dizendo: Deus, eu quero em meio a tudo isso glorificar o teu nome, e aprender a depender de ti, e te louvar em meio a todas essas situações. Meu irmão amado, como esse povo é rebelde, como é o nosso coração, um coração que se inclina à rebelião, à murmuração, à ingratidão. Converta o seu coração, arrependa-se, meu amado, de toda a murmuração, arrependa-se da ingratidão, arrependa-se da rebelião. E Deus diz: vocês vão catar o maná cada dia, diariamente, vocês não vão catar mais, porque se vocês catarem mais, vai apodrecer. E o que eles fazem? Eles catam a mais. No dia seguinte estava cheirando mal e cheio de bicho. E Deus está olhando tudo aquilo, a dureza do coração deles. E Deus diz para eles: na sexta-feira vocês vão colher o dobro, porque no sábado não vai haver. Veja o controle de Deus, veja a soberania de Deus na sua provisão. Como Deus é soberano na sua provisão, como Deus tem o controle de todas as coisas. E você deve obedecer. Eles deveriam catar o dobro na sexta-feira, e no sábado Deus não traria nem o maná e nem as cordonizes, mas que eles deveriam catar o dobro no dia anterior para cultuar o Senhor no sábado e descansar diante do Senhor, adorando o Senhor, meditando no Senhor, na grandeza do Senhor, nos mandamentos do Senhor. E o que eles faziam? Iam no sábado de manhã colher maná. E Deus está dizendo: até quando esse povo vai me desobedecer? Até quando esse povo não vai obedecer aos meus mandamentos? Meu irmão, Deus é o Deus de toda provisão. Deus é o Deus de toda graça. Você precisa confiar no Senhor. Ser dizimista fiel é o meio de você confiar no Senhor. Quando você chega ali diante do Senhor e dizima e oferta, você está dizendo: Senhor, a minha vida toda é tua. A minha vida inteira pertence a ti. Senhor, a minha vida inteira está diante do Senhor da glória para servir o Senhor, para confiar no Senhor. Dependo de ti, Senhor. Engano, irmão, as pessoas acharem que os dízimos e as ofertas são coisa da lei de Moisés. Quem diz isso nunca leu as Escrituras Sagradas. Meu irmão, nós vamos ver que lá no livro de Gênesis, logo no capítulo 4, você vai ver Caim e Abel diante do Senhor, trazendo, no caso Abel, as primícias ao Senhor, uma oferta ao Senhor. Nós vemos que Abraão dizimou de tudo 430 anos antes da lei. O dízimo, a oferta, não é da lei de Moisés, como o sábado. O sábado não é da lei de Moisés. E Deus descansou no sétimo dia de todas as obras das suas mãos. São princípios eternos. Tanto o sábado, e Hebreus, o autor de Hebreus vai interpretar o sábado como a salvação. O descanso de Deus das suas obras é a salvação em Cristo Jesus. Hoje, a igreja, desde o Novo Testamento, comemora a sua salvação no dia da ressurreição, que é o domingo, é o dia do Senhor. Então veja, é um princípio, a mesma coisa, irmão.
os dízimos e as ofertas. Eles não fazem parte da lei de Moisés. A lei de Moisés absorve o princípio para que o princípio não se perca com o tempo, mas ele está para além de toda forma da lei. Ele está num princípio eterno, tanto o sábado como os dízimos e as ofertas, e se cumpre plenamente no Novo Testamento. Os dízimos e as ofertas, meus irmãos, diante do princípio eterno, ele é indicado na entrega de toda a nossa vida, é uma consagração de tudo que somos e temos ao Senhor. Toda a nossa vida pertence a Ele, todo o nosso dinheiro, todo o nosso corpo, todos os nossos bens, tudo que Deus nos deu é para Ele, é para a glória dEle. Quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, nós fazemos para a glória de Deus. É que toda a nossa vida, o nosso trabalho, tudo em nós é para a glória dEle. E quando você dizime oferta todo mês ali, você está dizendo: Deus, eu dependo de Ti. Senhor, tudo que eu tenho é Teu. Não são 10%, não é uma oferta, é toda a minha vida. Quando você não é um dizimista fiel, quando você não é um ofertante fiel, você não está confiando em Deus. Você não está dizendo ao Senhor: Senhor, eu confio em Ti. Porque se você confia no Senhor, você entrega a Ele, você depende dEle, você ora a Ele. Mas quando você não confia no Senhor, você acha que retendo aquilo, você vai solucionar problemas. E não vai. Porque você não está dependendo da provisão de Deus. Você não está entregando a sua vida ao Senhor por inteiro. Existem áreas da sua vida que não estão na mão de Deus, porque você está sempre retendo daquilo de Deus, aquilo que é dele. E o que é dele na sua vida? Tudo, os 100%, toda a sua vida, todo o seu tempo, toda a sua inteligência, todo o seu corpo, todos os bens, porque tudo é dele, tudo ele te deu. Então, meu amado irmão, seja um dizimista fiel, um ofertante fiel. Isso ajuda o seu coração a confiar no Senhor. Isso ajuda o seu coração a depender do Senhor. Ore ao Senhor, coloque suas necessidades e ansiedades diante dele. Mas o que nós vemos no povo de Israel é justamente o contrário. O que nós vemos no povo de Israel é desobediência, é murmuração, é confiança no seu próprio esforço e trabalho, no lugar de depender do Senhor. No sábado, que era para eles descansarem, iam eles colher maná. Confie no Senhor, meu irmão. Existem irmãos que precisam de fato trabalhar no domingo, porque trabalham no comércio ou por escala, alguma coisa assim. Mas, meu amado irmão, domingo é dia de você orar de forma mais intensa, de ler a Bíblia de forma mais intensa, de estar no culto ao Senhor. É dia de você estar cultuando a Deus, não é o dia de você estar no parque, no clube, em qualquer outro lugar. Não, meu irmão. É um momento de você adorar o Senhor, de você cultuar a Deus, de você exaltar o nome dEle. Meu amado irmão, corrija seu coração. Culto não é opcional. Culto não é uma coisa de agenda ou de escala. Culto é dia de você estar presente, adorando o Senhor, louvando o nome dEle. Quantas pessoas deixam de ir no culto, faltam culto? Meu irmão amado, não deixe que isso aconteça com você. Corte isso pela raiz na sua vida. Isso é um indício de que sua vida espiritual vai mal. Que sua vida espiritual não está em bom caminho. E isso é muito claramente demonstrado aqui. E o povo de Israel, infelizmente, continua murmurando, incrédulo diante do Senhor. E aquele que murmura desobedece os mandamentos, com certeza. Aquele que murmura não ora, com certeza não confia no Senhor. E o capítulo 17 mostra que o povo de Israel continua murmurando diante do Senhor. E agora novamente lá em Refidim, por água. E eles novamente murmuram e lembram do Egito novamente. E querem apedrejar Moisés. E Moisés vai orar ao Senhor. E Deus fala com Moisés e diz: você vai ferir aquela rocha. E quando Moisés bateu na rocha, a rocha brotou água, meu irmão.
São muitas pessoas, são mais ou menos cerca de 3 milhões de pessoas que estão ali no deserto. E Deus está provendo para aquelas pessoas. 3 milhões de pessoas é a população do Distrito Federal inteiro. E Deus está provendo, Deus está alimentando, Deus está provendo. Mas as pessoas não aprendem, elas continuam murmurando e murmurando e murmurando. Irmão, quantas vezes você vê milagre, 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 provisão, e você continua murmurando. Oh, meu amado, que você se arrependa disso em nome de Jesus. E saiba que no meio disso, Deus irá disciplinar você se você não se arrepender. Não tenha dúvida disso, porque o pai disciplina ao filho que ama e corrige a todo aquele a quem ele quer bem. A murmuração não te faz bem, a incredulidade é um veneno mortal, meu amado, para a sua vida. E Deus irá disciplinar você se você continuar na murmuração. Deus disciplinará você, não para te destruir de forma alguma, mas para corrigir a sua fé, para levar você à oração, para levar você a olhar para Ele, o Deus de toda provisão, para conduzir você à oração, para corrigir seu coração, mas que você corrija seu coração antes que Deus te discipline. Então pare, cesse essa murmuração, em nome de Jesus. Vai orar, vai louvar o Senhor, vai colocar diante dEle toda a sua necessidade, vai clamar o Senhor da glória, meu amado irmão, e Deus vai ouvir a sua oração. E aquele lugar é chamado de Massá, que significa tentação, e Meribá, que significa contenda, briga. O povo está brigando contra Deus, o povo está relutando contra Deus, o povo está arrastando a cruz. Quantos crentes arrastando a cruz, cheios de murmuração, mulheres que murmuram dentro de casa, homens que murmuram dentro de casa, filhos que murmuram. Isso é uma praga, meu irmão. Isso é uma praga na vida das pessoas. Um começa a murmurar e daqui a pouco o outro, e o outro, e o outro. Você está ali na fila do banco, da lotérica, do mercado, e uma pessoa começa a falar e só tem um caixa para atender, e daqui a pouco você também está ali murmurando. Oh, meu irmão, gratidão, adoração, louvor. O que é que tu está murmurando no seu coração? A palavra murmuração, eu comecei dizendo isso, que a palavra murmurar e habitar é a mesma palavra. Você murmura quando você deixa habitar no seu coração aquele problema. Quando você acolhe de maneira errada aquele problema no seu coração, no lugar de você lançar sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A oração faz você lançar diante dele a necessidade, a adoração, lembrar da grandeza, da soberania, do poder, da proteção, da provisão de Deus. Tira aquela situação do seu coração e coloca nas mãos de Deus. Mas quando você não ora, quando você murmura, aquilo fica guardado dentro do seu coração e aquilo vira um veneno na sua vida, e a tua alma é tomada de incredulidade, e aí a amargura começa, porque você começa a lembrar de um monte de problema que você já teve, passou, e está passando aí, vem aquela corrente do inferno de murmuração na sua alma, aquele veneno horrível que mata a sua fé, e Satanás está aplaudindo e semeando ainda mais murmuração no seu coração. Que veneno mortal é a murmuração. Quanta coisa ruim vem dessa murmuração, meu irmão. Arrependa-se em nome de Jesus, meu amado irmão. Em nome de Jesus, valorize a presença de Deus, a oração, creia no Senhor, a adoração. Por isso que eu falo tanto isso para a igreja. Meu irmão, faça o seu devocional. Faça o seu devocional, tire tempo de oração, tire tempo de adoração, tire tempo de leitura da palavra, de meditação na palavra. Que Deus te livre de ser como o povo de Israel, meu irmão, mas que você, em nome de Jesus, seja agradecido a Deus, louvando ao Senhor. E o contraste termina aqui no capítulo 17, quando Amaleque vem contra o povo de Israel. Os amalequitas vêm para destruir o povo de Israel. Olha a diferença
diante da luta, do obstáculo, de uma coisa que é mais forte que você. Meu amado irmão, é a oração que Moisés faz, Arão e Hur, naquele monte, e enquanto Moisés estendia as mãos, orando ao Senhor, o povo de Israel prevalecia. Quando as mãos dele cansavam, Amaleque prevalecia, os amalequitas prevaleciam. Meu irmão, a sua vitória está na oração. A sua vitória não está na murmuração, a sua vitória não está na infidelidade, a sua vitória não está em você negligenciar culto. A sua vitória está em buscar o Senhor da glória, que você busque ao Senhor, que você se incline em oração. Quando a angústia encher seu coração, dobre o seu joelho, adore ao Senhor, ore ao Senhor, olhe para Ele, não olhe para a angústia, não olhe para os inimigos, olhe para Ele, e em meio à adoração apresente suas lutas, apresente seus problemas, apresente suas angústias, apresente suas necessidades diante dele, mas não tire os olhos dele. Não tire os olhos dele, não faça como Pedro, que colocou os seus olhos nas águas, na correnteza, nas ondas bravias, no vento forte, e tirou os olhos do Salvador, de Cristo Jesus. Coloque seus olhos nele, ele vai operar milagres, ele vai glorificar o seu nome. Em meio a essas lutas e as tribulações, ore ao Senhor, clame ao Senhor, coloque diante do Senhor os seus problemas. Ore e compartilhe isso com outros irmãos para que te ajudem em oração, como aconteceu com Moisés, Arão e Hur, que estão orando juntos por uma causa única, e Deus vai glorificar o nome dele, e você vai poder registrar isso e contar isso para os seus filhos, para a sua família, e você vai poder contar isso na igreja e mostrar que o Deus vivo, bom, soberano, teu Pai Celestial está cuidando de você, está operando milagres, abrindo portas e criando meios e caminhos onde não existem, e glorificando o nome dele. Que ache em você, que Deus ache em você, nos momentos de luta, de prova, de dificuldade, ações de graças, louvor, gratidão, adoração e muita, muita oração, meditação na palavra de Deus. E que quando a luta passar, quando os problemas se resolverem, você continue firme, adorando, louvando, exaltando o Senhor, meditando na sua palavra, cultuando o Senhor de coração. Quanto aos princípios para mim e para você, meu amado irmão, que você possa tomar tudo isso e glorificar o nome do Senhor. Deus te abençoe, viu? Que você coloque, se você vê situações na sua vida que você precisa se arrepender, anote aí, transforme tudo em oração. Toda necessidade, todo problema, toda angústia, todo sofrimento, toda dor, toda alegria, tudo você transforme na mais plena, profunda oração e adoração. Deus te abençoe, em nome de Jesus, meu irmão.